Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um IA Trendcast, hoje com Ricardo Almeida. Ricardo é um estrategista premiado na indústria de marketing e tecnologia, onde trabalhou por mais de 2 décadas gerenciando algumas das maiores contas da América Latina, Estados Unidos e Europa. É fundador e CEO do Clube de Autores, plataforma pioneira de autopublicação de livros. Recebeu o prêmio YCE de inovação em 2014 pela Feira do Livro de Londres e o prêmio Esquilo Publish News de inovação em 2022 e o World Summit Awards em 2023. Com unidades no Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha e Austrália, o Clube de Autores tem mais de 150 mil livros publicados, com uma taxa de crescimento de mais de 150 títulos por dia, e é a maior rede de distribuição de livros do mercado editorial do mundo, tendo mais de 3.000 lojas em 50 diferentes países. Ricardo, bem-vindo ao IA Trendcast. Muito bom ter você aqui hoje. Olá, Aline, olá todo mundo. Um prazer é absolutamente meu. Quanto tempo que a gente não conversava assim de vídeo, hein? Faz tempo, Pois faz é, tempo. eu vou te falar, quando você falou aí de 2 décadas, inclusive eu comecei a sentir os cabelos brancos aqui. Foi de onde a gente se conheceu, tá aí, no meio Isso dessas que eu ia duas falar, décadas. é mais de 2 décadas. Faz mais de 2 décadas. Ai, ai, ai. Ricardo, você tem uma trajetória, uma carreira que cruza maratona, literatura, marketing e tecnologia. Quando que a ideia do Clube de Autores nasceu de um projeto para um negócio? Bom, a minha origem profissional é em publicidade. Foi onde eu comecei antes de ter internet, o que, portanto, é mais de 2 décadas, né? Depois acabou migrando pro digital, mas as minhas. Bom, e aí eu fiquei trabalhando basicamente nesse mercado. Mas as minhas duas grandes paixões foram literatura, sempre foi literatura, e esporte, que a gente leva um pouco mais para a vida pessoal. Houve um determinado tempo, isso lá para 2001, ou 2001, eu publiquei meu primeiro livro, que chama Mirando Resultados, por um Sim. processo tradicional de publicação, quer dizer, uma editora fazendo todo o trâmite, eu fui selecionado para o casting dela, digamos assim, e o livro saiu, vendeu super bem, enfim, foi um sucesso editorial. Quando eu fui lançar, alguns anos depois, o meu segundo livro, eu já descobri que o mercado editorial tinha mudado. Então já não existia mais a editora cuida de você. Você precisa pagar para a editora fazer basicamente todo o processo, arcar com uma determinada tiragem de livros e assim por diante. Que é um modelo, enfim, faz sentido. Tem lá a sua lógica, só que não era um modelo que funcionaria para mim naquela época. Então, a gente já está falando aí de 2008, 2009. Como eu estava no mundo de agência digital, tinha todo um time de tecnologia ali dentro, eu, junto com os meus sócios, a gente se juntou e criou a primeira versão do Clube de Autores, em 2009, que a gente lançou em maio de 2009, né, como um processo de autopublicação, portanto, feito para suprir uma necessidade quase que pessoal, né, mas apostando na possibilidade de que, se eu estava nessa dificuldade, muitos também estariam. Vou te dizer que não, não, não foi baseado em nenhum estudo e nenhuma pesquisa, porque não havia nenhum estudo e Não nem havia, nenhuma não havia pesquisa, mesmo. não havia absolutamente nada. Foi um problema no começo, porque nós nos lançamos muito à frente do nosso tempo, né? E isso era um problema, é um problema bem grande, porque estar à frente do tempo significa que você não tem uma rede de gráfica, por exemplo, preparada para trabalhar, para imprimir livros sob demanda, que é a Sim. essência principal do nosso negócio. Enfim, você tem N fatores, você tem um ecossistema inteiro que você precisa montar. Deu um baita de um trabalho, e, enfim, aí nós iniciamos a nossa trajetória. A partir daí, hoje, é basicamente o que eu, por muito tempo, eu dividi chapéus, né? Trabalhando tanto com mercado editorial, tanto quanto com agência. Hoje eu estou, graças a Deus, 100% focado no clube de autores, que é o que eu efetivamente amo fazer. Muito bom, muito bom. Você estava falando aqui, eu estava só lembrando de um.
um monte de passagens aí, né? A história do self-publishing, assim, eu vi do comecinho, né? Como que a sua, ou como não, a sua experiência como escritor influencia na sua visão de negócios? Ricardo tem 7 livros Influencia. publicados, né? Por isso que eu estou perguntando aqui. Influencia muito, muito. Porque a coisa, você pode olhar dados de mercado, que vai te dar uma série de informações frias. Veja, não são informações erradas, elas são corretíssimas, mas elas são frias. Você não tem, como o americano fala, você não tem skin in the game, se você ficar basicamente focado nisso. Né? Ter o skin in the game te leva para um patamar um pouco diferente. Você sente as dores do autor, você sente as dores do mercado, você sente os problemas de ser autor e as características de um autor, que são características que poucos acabam assumindo. Né? Então, autor, para pegar um exemplo, tem pelo menos em relação ao livro dele, o livro dele é o filho dele, então você tem um ego um pouco mais inflado quando chega naquele assunto, né? Então, esse é o tipo de coisa que conta quando você vai trabalhar um livro que é um produto. Você precisa se despir um pouco disso, você precisa, enfim, encarar um pedaço do livro, pelo menos, com algum MVP, precisa formatar uma série de coisas, mas você só consegue fazer isso se você unir a frieza profissional com a alta emotividade de um mercado que é essencialmente artístico. Né? É difícil você trilhar essas duas coisas, mas para mim foi fundamental conseguir perceber esses dois diferentes mundos para conseguir criar e gerir o clube. Você foi um dos primeiros, não só líder do setor editorial, mas uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre AIO, Artificial Intelligence Optimization. Conta um pouco para a audiência o que é isso e como isso impacta nos autores independentes. Como é que você chegou nessa visão? Bom, houve um período, e isso foi assim da noite para o dia, tá? A gente já estava trabalhando com isso, foi esse ano? Acho que foi esse ano mesmo, Acho que foi comecinho esse de ano. 25, nós já trabalhávamos com inteligência artificial desde o ano passado, então nós já temos a Ayla, que é Artificial Intelligence Literary Agent, então ela já funciona no clube, dando dicas para autores, ela já faz análise crítica dos livros, ela já faz edição de livro, 100% gerada via inteligência artificial, isso foi um lançamento super novo, inclusive. Então nós já tínhamos uma experiência razoável com inteligência artificial, mas o nosso marketing como um todo sempre girou, do ponto de vista orgânico, digital, sempre girou em torno do SEO, né, do tradicional, da otimização para buscadores tradicionais, para Google, né, em essência. Né? Com todas as suas regras, conteúdo de blog, como é que você posta, estratégias de links cruzados, enfim, todo o tradicional. Só que houve um determinado período onde a gente percebeu, e Aline, isso realmente foi da noite para o dia, de um mês para outro, os relatórios da gente de acesso, de engajamento, de publicação, tudo, a gente começou a perceber uma diferença muito grande. Ainda bem que para o positivo, né? E a gente no começo a gente não entendeu, mas o que está acontecendo? De onde estão vindo essas outras pessoas? Da onde está vindo isso? Como chegaram na gente, né? E aí a gente começou a perceber, por indícios no começo, a partir do relatório do Analytics, mas era um indício, sabe? Porque tem muita coisa de IA que não aparece de uma maneira muito clara dentro dos relatórios de Analytics. Você sabe que tem alguma coisa diferente ali, mas não está muito especificado onde que é. Mas a gente começou a puxar aquilo dali, começou a fazer algumas pesquisas, começou a taguear algumas coisas no próprio site, e a gente começou a perceber que a gente tinha uma massa de gente que estava vindo por indicação de AIs gerais, assim, destacando o ChatGPT, mas não só, por uma série de outros AIs, quando perguntavam que plataforma, onde podia publicar livro e assim por diante. Né? Bom, aí a gente começou a mergulhar, a gente pegou a nossa especialista em SEO e fez um trabalho de AIO, quer dizer, o que a gente pode fazer para fortalecer a nossa presença para os algoritmos de inteligência artificial. Que, sendo bem sincero, não é nada de muito diferente do que é feito para SEO. Mas tem lá alguns detalhezinhos ali que são importantes. É muito mais ali. Exato. Publicar a informação, o máximo possível de informação. A gente começou, por exemplo, muito motivado por isso, a gente começou a publicar relatórios trimestrais de venda nossos, que tem uma série de dados e que você vê como é engraçado.
porque é uma coisa nova que dá insights, que dá inputs novos para a nossa estratégia, mas que o output disso acaba sendo algo positivo não só para a estratégia da empresa, mas também para o autor. Então a gente passou a soltar informações que a gente tinha, a gente só não soltava porque, enfim, não ocorreu a ninguém fazer isso, sabe? Mais informações de quais são os canais que mais performaram no trimestre, onde que é importante ele estar presente, o que se deve fazer, o que se deve evitar, enfim, todo um panorama de evolução das vendas de autores independentes. Então, esse foi um dos resultados que a gente fez. E na essência é isso, quanto mais informação estruturada você conseguir soltar, melhor acaba sendo o seu posicionamento, é óbvio, dentro também de uma realidade que, na minha opinião, é muito mais sincera, muito mais honesta do que buscadores tradicionais, que você precisa prestar um bom serviço. Seu público precisa estar feliz, né? Porque se não tiver, não adianta nada. A recomendação vai vir ao contrário, né? Então, enfim, é isso. Você falou que não foi só do ChatGPT, né? Como que isso, além do site, como que mudou a sua estratégia de marketing? Ou mudou alguma coisa na sua estratégia de marketing? Mudou muita coisa. Então, todos os conteúdos que a gente gera, tanto conteúdos longos quanto conteúdos curtos, quer dizer, posts para blog, relatórios, e-books que a gente gera, quanto a estratégia de inbound que a gente monta, quanto os posts em rede social. Então, basicamente, tudo isso passa por um crivo que ainda é muito mais humano do que baseado em dados mais puros, né? Do que está sendo falado, perguntado e respondido pelas AIs, e hoje a gente se baseia principalmente na do Google, né, que foi incorporada no buscador, e no ChatGPT, aliás, em ordem inversa, né, primeiro no ChatGPT. Agora, você vê já é sensível para vocês as IAs serem um canal de aquisição tão importante quanto um próprio Google, ou uma Amazon, ou outros canais de distribuição? Sim, sem sombra de dúvidas. Hoje já é. E depois, você falando, eu fiquei pensando aqui, faz todo sentido, né? Porque vocês trabalham com livros, né? Livros são conteúdos valiosos para treinamento de máquina, né? Então é natural que ele também se interesse muito pelo conteúdo fim, né? Não só pelo objetivo do site, mas como pelo conteúdo do site ele mesmo, né? Veja, quando a gente fala de livro, e aí eu vou entrar até não na AI para melhorar posicionamento ou captação, mas para prestar serviço, né? Quando a gente começou a falar sobre AI para editar livro, por exemplo, a gente foi completamente crucificado nas grandes feiras, né? Em Frankfurt, em Londres e tal, que são as principais feiras que tem no mundo, né? Na verdade, era assim, você tem uma primeira vez que a gente falou da Ayla foi na Feira do Livro de Londres do ano passado, né, em 2024, e você tinha dois perfis de pessoas, é uma feira mais B2B, né, mais profissional. Então você tinha o perfil de novos editores, pessoas com a faixa etária menor e, portanto, por natureza, mais early adopters, e eles ficaram empolgados para saber o que é, como é que vocês estão fazendo, como não estão, etc. E você tinha os velhos editores, que estavam com raiva da gente, né? Criticando, falando de uma série de coisas. Quando a gente falava de tradução, uma das críticas que era mais feita era, não, mas uma tradução via AI não tem alma. Então, umas coisas abstratas assim. Mas o que é engraçado é que de todos os mercados, veja, AIs são Large Language Models, são modelos grandes de linguagem, escrita principalmente. Então, escrita principalmente. Livro é um prato muito cheio. Eles sabem, a AI sabe fazer edição. Ela vai comer ali lindamente, né? Não, e eu vou te dizer, pelas comparações que a gente faz, o serviço de tradução a gente está muito prestes a lançar. A qualidade é muito boa, é muito boa. Inclusive, comparando com tradução humana, com a média, sempre vai ter situações fora da curva, mas eu vou te dizer que é de igual para superior. A diferença é que, obviamente, o custo é muito mais baixo e fica pronto, em média, em 40 minutos. Né? Mas é uma prestação de serviço fabulosa que tem para o mercado. Né? Só que se abrir a mente para isso. O que,
neste caso também específico do mercado editorial, já é algo um pouquinho mais complicado, porque é um mercado extremamente conservador, é muito diferente do mundo de agência, por exemplo, de onde eu vim. Uhum. Mas é um mercado que está em transformação absoluta, né? Porque se o mercado não mudar, os consumidores estão mudando. Então também, né, que nem você falou, na feira os mais jovens já estão vendo tudo com uma outra cabeça, né? Com outro pensamento, um outro sentimento, já é diferente, né? Agora conta um pouco da Ayla. Você falou da Bom, Ayla. O que que a Ayla faz e em que bom, a momento você Ayla, falou, puta, eu preciso da Ayla? logo que a gente viu, a gente já tinha tentativas de trabalhar com tecnologia e com AI antes do ChatGPT ser falado, que tem pouquíssimo tempo, a gente só não se dá conta disso, foi 2023, né, que ChatGPT passou a se popularizar. A gente já fazia trabalhos de inteligência artificial, puta, mas era muito mais artificial do que inteligência, sabe? Era mais complexo. O nosso principal objetivo era conseguir detectar, a partir do acervo de livros publicados no clube, quais os que tinham maior potencial de venda. Então, a gente nunca conseguiu chegar num algoritmo que fosse minimamente relevante. Ele às vezes acertava, às vezes era um erro escabroso, mas não era, seja como for, não era confiável, sabe? Mas a Uhum. gente sempre estava ali na pesquisa, né? Quando o ChatGPT efetivamente começou a tomar corpo, aí nós enxergamos, pô, então a gente tem um apoio tecnológico, digamos assim, que a gente não tinha antes. A gente não precisa reinventar a roda, ou inventar a roda, seja lá o que for. Já tem alguém que fez isso, né? Então vamos usar isso ali ao máximo. Então, primeira coisa que a gente fez foi criar essa figura da Ayla para dar apoio gratuito para os autores. Então, os autores eles têm acesso no site da gente, no painel lá deles, eles podem perguntar como é que o livro, o que eles podem fazer para o livro vender mais, se meu livro está caro ou está barato em relação aos outros, hein? Ela vai sempre responder com base no banco de dados nosso, e com base em informações de mercado, meio que curadas, sabe? A gente seleciona os relatórios e tudo mais para garantir Uhum. uma consistência de informação, que é algo que hoje em dia eu até já estou questionando se a gente acaba fazendo um serviço ou um desserviço, a gente devia abrir mais, né? É, é, mas enfim, hoje ela funciona assim. Bom, a partir daí, nas pesquisas que a gente foi fazendo, em P&D mesmo, normal, foi surgindo a ideia de começar a trabalhar com serviços editoriais. Nós começamos a trabalhar, a desenvolver serviço editorial, a edição, por exemplo, de livro, tem mais ou menos, um pouquinho menos de um ano, talvez, um tempão de desenvolvimento. Uhum. Para escolher qual era a plataforma principal, a que a gente ia se basear, para conseguir fazer uma série de coisas que quem está na frente utilizando, se eu uso o chat GPT para fazer uma pergunta qualquer, não se dá conta do que tem por trás. Então, uma coisa é você pedir para ele fazer uma análise qualquer, uma revisão de um artigo de 2 páginas. Pede isso para um livro de 200. No final, para a gente editar um livro de 200 páginas, mantendo a consistência, que é a parte mais chave disso, mantendo a consistência do começo ao fim, são mais ou menos uns 600 prompts encadeados, sabe? Ali, um Sim, atrás sim. do outro, checar, rechecar. É um trabalho intenso. Mas não tem um manual para isso. Isso foi tentativa e erro que o time da Sim. gente foi fazendo. Então, o futuro da Ayla, quer dizer, o presente já é esse, já tem esses serviços sendo prestados. O futuro dela é ampliar de uma maneira absolutamente intensa o leque de serviços oferecidos. Você também está usando a IA no Clube de Autores para combate à pirataria. Me conta como é que você faz isso na plataforma. Tá bom, nós temos 3 caminhos diferentes. Então, o primeiro deles é, de fato, um cruzamento de dados, e eu não sei nem se eu chamaria isso de uma inteligência artificial tão sofisticada, assim, embora a gente utilize as ferramentas, né? Quando um autor publica um livro, ele cadastra os metadados desse livro, que são ali, para pegar alguns exemplos, o título, o autor, o nome de autor, né, que deve aparecer, a sinopse, enfim, uma série de dados ali sobre o livro. Quando ele faz isso, nós já cruzamos com um banco nosso e enfim, com a internet de uma maneira um pouco mais ampla, para saber se tem indício de pirataria, o plágio aí no meio. Tendo o livro, a gente não deixa nem seguir o processo. Num outro caminho para fortalecer isso, nós fizemos uma parceria com a MetaBooks. A MetaBooks é a principal empresa guardiã de metadados do mercado editorial global, é uma empresa alemã com uma presença extremamente forte no Brasil.
E ela tem um banco com, eu posso estar errado no número exato, mas alguma coisa na casa dos 450 mil títulos que estão ali cadastrados de todas as editoras possíveis e imagináveis. Então, o que nós fazemos a partir daí também é, somado a esse primeiro processo, nós cruzamos o banco dela com o nosso. Isso é periódico e nós fazemos algumas higienizações para qualquer indício também de problema, né? E a terceira via é basicamente o canal de denúncia que está aberto para todos os usuários em todas as partes, todos os livros publicados. Mas no caso de denúncia, em geral, a gente está falando menos sobre, eu estou falando na vida prática, né? Menos sobre pirataria em si e mais sobre conteúdos que são eticamente questionáveis. E essa foi uma batalha que nós compramos aqui, que nós descobrimos, na verdade, que existia, que é até que ponto vai a liberdade de expressão, sendo uma plataforma de autopublicação de livros, né? Então, tem ali uma parte é a liberdade de expressão, mas nós acabamos concluindo e criamos uma política de compliance editorial nesse sentido, de que a liberdade de expressão tem que caminhar junto com a responsabilidade de expressão. Então, quando tem algum tipo de conteúdo que fere qualquer questão que seja ética ou moral, nós, de fato, retiramos do ar. Isso realmente é movido hoje por denúncia. Nós pretendemos usar IA para isso também. E o livro fica basicamente fora do ar e, dependendo do que for, a gente inclusive bloqueia o autor e bane ele da plataforma. Entendi. Você divulgou recentemente o relatório trimestral de vendas. O que mais que te chamou a atenção? Eu lembro que você comentou na sua postagem na época que era o crescimento das livrarias físicas, né? Que movimento você está vendo no mercado editorial? A capilaridade foi o que mais me chamou a atenção. Porque, veja, dentro do nosso fluxo de distribuição, e-book sempre foi um volume pequeno de venda. Tá? Quando eu digo pequeno, eu estou falando de mais ou menos 14%, ele sempre se manteve nesse número, já foi até mais alto. Então, o e-book nunca foi uma realidade avassaladora, digamos assim, dentro do mercado editorial. O livro impresso, que é o nosso principal formato de venda hoje, sempre dominou, né? Em 2018, nós começamos a fazer distribuição do livro impresso, falando especificamente do impresso, né? Nós começamos a fazer distribuição, primeiro com a Amazon, depois com a estante virtual, e outros canais foram se juntando, né? Recentemente, nós fizemos um acordo com a Associação Nacional de Livreiros e começamos a vender os livros também em livrarias de rua, né? Só que é uma venda, veja, não é uma venda tradicional de editora para livraria de rua. Então, nós não trabalhamos com consignação, nós continuamos trabalhando com impressão sob demanda. O que acontece é que você tem uma massa gigante de livrarias de todos os portes espalhadas pelo Brasil, que quando chega um ou outro leitor lá, batendo a sua porta e falando, olha, eu queria tal livro, onde que está, eles acabam achando esse livro aqui conosco, também pela parceria com a MetaBooks, né, que isso aparece também no registro, né? O outro lado dessa parceria que a gente tem com eles, e eles começam a fazer compra com condições específicas para a livraria de rua, num back channel, digamos assim, que nós temos com eles, né? E pronto. Quando nós fizemos quando nós iniciamos essa parceria, nós imaginávamos que fosse haver vendas, óbvio, né? Ninguém faz uma parceria de venda esperando não ter nada, mas nem de longe eu imaginava que isso fosse ser algo tão intenso. E é um volume de venda que a gente tem com as livrarias de rua hoje é absolutamente surpreendente. Então, a gente está falando deixa eu puxar aqui o dado do último relatório que a gente divulgou agora, quase 23% das nossas vendas acontecem hoje em livrarias de rua. Exato. Então, por exemplo, vai querer um livro meu ou seu, eu passo numa livraria de rua, aqui, eu moro aqui na Teodoro, tem uma livraria de rua. Eu passo lá e falo, eu quero o livro tal da Aline, eu quero o livro tal do Ricardo. Ah, tá bom, chega em X dias, é isso? Sim, e aí elas mesmas, com as inteligências que cada uma dessas livrarias acabou desenvolvendo com o tempo, até como estratégia de sobrevivência no mercado hipercompetitivo,
Elas começam a perceber, pô, já é a quinta pessoa que passou aqui procurando esse livro, vou comprar logo uns 10 e fazer um micro estoque dele. Que Então, esse legal. é o movimento que acabou acontecendo, sabe? E é isso que fez essa relevância ficar grande. Assim, é praticamente o mesmo número de venda que a gente tem hoje de livros na Amazon. Só para se ter uma ideia, a Amazon é um pouquinho de nada maior. É tipo, menos de 1% Que maior do que a legal. participação de livraria de rua, para se ter uma ideia do tamanho disso. E isso é uma capilaridade grande, porque a gente está falando de, são, acho que, se não me falha a memória, são mais de 500 livrarias de rua no Brasil. Né? Aliás, este é um modelo igual ao que a gente tem rodando na Espanha também. E na Espanha a gente não tem um resultado tão grande quanto tem no Brasil, de livraria de rua especificamente, mas tem também. Né? Então isso é algo que, enfim, são os dois únicos países onde a gente conseguiu, pelo menos até agora, fazer parceria com esses canais por um meio mais estruturado. Agora que você falou de Espanha, já casa com a minha próxima pergunta, que é da internacionalização, da autopublicação. Como que o clube escolhe para onde ele vai, para qual país ele vai chegar, e que tipo de audiência e de cliente vocês têm lá? Bom, tem talvez duas respostas diferentes para isso. Primeiro, tem a nossa base. Onde é que a gente estrutura a nossa base? Então, a nossa base hoje está no Brasil e está em Lisboa. Só que em Lisboa, por causa do mercado comum europeu, isso facilitou um trabalho para a comunidade europeia inteira. Então, só que para trabalhar com isso, não adiantava ter só o site em português, né, o Clube de Autores. Então, nós montamos um site espanhol, que é o Clube de Autores, e nós montamos um site, não é um nome muito feliz para se falar em outros idiomas, então nós criamos uma outra marca, que é Literary Highways, e abrimos na Alemanha. Foram os dois principais mercados aqui na Europa, né, e mais receptivos, digamos assim, mais fáceis de se trabalhar. Então, a partir dessas bases, há também uma base na Austrália, mas aí foi uma outra questão, que foi o licenciamento de plataforma para uma editora, e aí a gente pilota isso em parceria, mas é um negócio diferente. Né? Então, na Europa, a gente tem estes pontos de publicação. Então, tudo bem, se você for tcheco e quiser publicar, você pode publicar ou no site alemão, ou no espanhol, ou no português. Né? Vai funcionar de qualquer jeito, você pode publicar no idioma que você quiser. E a distribuição, ela já abrange o mundo todo por conta de uma série de parcerias que nós fizemos, tanto com gráficas locais, que é o mais difícil, eu já entro nisso, mas é muito difícil, né? Quanto com redes grandes, redes tipo Ingram, tipo Bibliomanager. Tem algumas redes que cuidam de outras gráficas e desse processo, desse fluxo de distribuição mundo afora. Né? Então, na prática, a gente tem esses pontos de publicação com suporte local para os autores e assim por diante, mas os livros são vendidos na prática no mundo todo. O livro pode ser vendido na África do Sul, tem uma gráfica lá que vai imprimir. Ele pode ser vendido lá em Dubai, em Abu Dhabi especificamente, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, que a máquina onde os livros são impressos é uma vending machine. Você compra o livro do clube ali e o livro sai impresso em acho que 40 minutos. Tá pronto, quentinho, Ai, que sabe? demais! Aí você vê Quentinho. o processo. Não, e você vê ele sendo impresso. É muito legal. Bom, Que eu vi porque legal. eu fiquei 40 minutos lá, né? Não sei se o leitor vai ter essa Né? paciência toda. É, é, Esperando mas, o filho sair. mas, assim, com isso, a gente acaba tendo também uma presença, isso é muito importante, não só para os brasileiros que acabam tendo o livro vendido em Portugal, ou no mar de brasileiros que está espalhado pelo planeta Terra inteiro, e de fato é um público que se soma a isso, ou para os portugueses que encontram um mercado muito maior do que os 10 milhões de habitantes de Portugal, só o Brasil só aí são 220 milhões, né? Mas quando a gente pensa em Espanha, para eles é um super ganho, porque a gente tem muita venda de livro que é publicado na Espanha, no México, na Colômbia, são os dois principais países, né, que a gente vende, né, no Uruguai, no Paraguai, enfim, acho que na América Latina, nos Estados Unidos, aliás, que é o maior país que fala espanhol, né, É, na América Latina, eu acho que a gente está em, eu só não vou dizer todos, porque eu sei que Venezuela a gente não tem, Bolívia a gente não tem, e a Argentina saiu, está prestes a voltar, mas ainda está meio que uma zona cinzenta, né? Mas mais a gente está em todos esses lugares. Né? E aí, desculpa me alongar, mas eu comentei da dificuldade que é fazer isso, e são dificuldades que a gente só se liga quando a gente está trabalhando de fato nesse mercado. Então, por exemplo,
você tem um livro aqui publicado no Clube do Brasil, tá? Então esse livro usa um papel pólen com a gramatura de X, né? Não existe papel pólen na Espanha. Uhum, uhum, Existe um papel igual, tecnicamente falando, sabe? Também uhum. amarelinho, tudo mais, mas a gramatura é outra. Bom, ok, se eu for imprimir lá e se o livro tem 200 páginas e a gramatura é diferente, a lombada também é diferente, ela é mais grossa, né? Ou mais fina. Então, você tem uma série de ajustes que são dinâmicos, são feitos pela própria plataforma, o autor nem percebe isso, para adaptar o livro a cada um, são 50 pontos de impressão no total que a gente tem. Então, para cada um desses 50 pontos de impressão de países diferentes, você tem um arquivo que é estruturado e entregue de uma maneira diferente. Você tem países que não trabalham com orelha, por exemplo. Então, se o livro é vendido lá, o próprio sistema já rapa fora a orelha e entrega ele como ele pode ser impresso, sabe? Então, enfim, são as peculiaridades, né, de se trabalhar uma distribuição de impressos num mundo que é tão heterogêneo como o nosso. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem, ainda bem. É, que tipo de livro mais cresce hoje? De venda de ficção, não ficção, educação? O que os dados te dizem? Os dados mudam de acordo com o momento político de cada país que a gente está e com as características também de cada país. Então, Espanha e Portugal têm uma venda muito forte de um gênero que é muito pouco vendido no Brasil, que é ficção histórica, ou romance histórico como um todo, né? E aqui tem uma venda, é uma venda normal, vende muito esse tipo de livro, né? Então eu diria que esses são os que dominam, talvez eu diria isso, aqui na Europa. No Brasil, quando o Bolsonaro foi eleito, a gente teve um mar de venda, de publicação de venda de livro sobre arma. Curso de tiro, uma série de livros desse gênero. Depois que o Bolsonaro saiu, isso mudou completamente. Então começou a ter livros mais multigênero, digamos assim, sem uma coisa que chamasse muita atenção. Aham, Né? aham. Na época do Covid, para mim, uma das coisas mais interessantes que teve, logo naquele pico de Covid, sabe? Quando a quarentena Sim. foi aquele momento gostoso que vivemos, Aham. tinham três gêneros que vendiam muito: religião, sexo e arma. Então era isso, Três era coisas que as pessoas se as três apegaram. coisas que as pessoas se apegaram: sexo, rezar e atirar um no outro, e se matar. Mas era curioso. Aí passou esse período mais tenso da pandemia, esses temas se dissiparam. Então, dá para se fazer uma espécie de uma leitura de Zeitgeist Uhum. aqui, com o volume de livro que é publicado e, consequentemente, vendido, porque tem uma correlação. Não é uma correlação, nem tudo que se publica se vende, mas, em geral, quando se publica muito de um tema, é porque há um Há uma interesse em cima daquele aham. tema e, portanto, você tem venda também em cima daquilo. Você consegue imaginar como que vai ser o ecossistema de self-publishing ou de publishing daqui a 5 anos? Não, não consigo. Eu acho, mas não dá para cravar exatamente como vai ser, mas tem uma tem algo que eu costumo seguir muito para tentar prever o futuro, que é partir do princípio de que o futuro é uma fórmula, futuro igual ao presente menos tudo que não faz sentido, né? Porque o nosso papel como empresário, todos os empresários do mundo acabam fazendo isso, achando coisas que não fazem sentido e reorganizando algum ecossistema para melhorar algum processo, deixar mais eficiente, mais lógico, assim por diante. Então o mundo caminha dessa forma. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter mudanças sísmicas no mercado editorial global, a gente já vê isso acontecendo, né? AI vai ter um papel extremamente forte. Sempre vão haver aquele conjunto de vozes contra AI, mas é muito difícil você combater a realidade, é muito difícil você combater número.
Você pode dizer que você é uma editora, e eu tive uma conversa com uma editora sobre isso recentemente. Uma editora pode dizer que ela visceralmente contra usar AI para editar um livro ou para traduzir um livro, né? Só que, a partir do momento que ela usa, o custo dela, e a editora trabalha com margens apertadíssimas, o custo dela cai 90%, e o resultado está muito dentro do aceitável, está ali na mesma faixa de qualidade, ela vai acabar cedendo, porque ela não tem opção, né? Então, isso significa que a gente vai ter um mar de profissional desempregado? Sem sombra de dúvidas, não. Mercados em transformação matam algumas funções enquanto criam outras funções. Então, da mesma forma que, sei lá, o volume de pessoas que faziam velas despencou fortemente depois da luz, né, da eletricidade. Querosene até. Exato, exato. Vão haver uma série de mudanças. Então, o autor, ele consegue ter, tecnicamente, uma autossuficiência para publicar o livro dele. Mas ele continua precisando de um assessoramento para saber como posicionar a carreira dele, para saber como tocar eventos ali os mais diversos, como reunir o seu próprio público e fazer esse público se engajar. São todas tarefas humanas que eventualmente podem ser feitas também por AI, mas não necessariamente. Isso a gente está falando do mercado tradicional. Tem algumas empresas de AI, a gente não faz isso, não por ideologia, porque a gente não faz isso, mas tem algumas empresas de AI, tem uma chamada Bookbaker, que ela permite que ela use AI para escrever o livro. E dentro do volume de pessoas que usa, é uma empresa americana, dentro do volume de pessoas que utiliza, você tem muita gente que utiliza para escrever a sua autobiografia, sabe? Então, veja, são pessoas que elas não escreveriam o livro se não fosse por uma ferramenta como essa. São livros que vão vender enormemente? Muito provavelmente não. Mas nem todo livro precisa ser um best-seller. São livros que vão perenizar a história daquela pessoa para os filhos, para os netos. São histórias que se imortalizam de alguma maneira. Distribuir para cliente, alguma coisa. Exato. Mesmo, sabe, e mesmo nesse argumento de AI, usar AI para escrever é o fim dos tempos e tudo mais, uma das coisas que eu costumo falar é, olha, provavelmente, se você ler algum autor super best-seller no mundo, há 99% de chance daquele livro que você leu dele não ter sido escrito por ele, ter sido escrito por algum ghostwriter. Assistente. Qual a diferença? Né? A história continua partindo de uma pessoa que continua guiando, que continua dirigindo. Tem uma outra empresa sem ser a Bookbaker que faz isso, só que agora eu me esqueci o nome dela. Mas eu achei a campanha dela interessante. A campanha dela era: seja um autor, não um escritor. É uma empresa inglesa, se não me falha a memória. Enfim, eu não estou entrando na discussão de se isso é certo, se isso é errado. Para mim é uma discussão meio irrelevante, é meio filosofia pura, sabe? Mas é uma realidade. Certo ou errado? É uma realidade que tende a crescer no mundo todo. Então eu acho que a gente vai ter um mar de livro muito maior do que o que a gente tem hoje, o que é muito bom. Você ter um mar de livro significa que você tem como leitor um mar de opção de livros que se encaixem mais na sua personalidade, que cada vez mais é diferente de outras personalidades. Nós estamos nos transformando cada vez menos em pessoas massificadas, nossas características são muito mais sutis hoje do que eram no passado, né? Enfim, isso acaba sendo bom para todo mundo. É uma preservação da nossa cultura global com todas as suas nuances. Agora, voltando aqui para o seu pedaço corredor, né? Você já correu ultramaratona, participou do desafio que eu nunca sei falar esse nome, o Noguaja. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. E escreveu livros como O Tempo e o Noguaja. Que paralelos Sim. Você faz entre escrever, que é uma corrida de longa distância, e correr longas distâncias? As duas coisas são absolutamente introspectivas. As provas que eu faço, que hoje não são só corridas, então são triatlons longos, são Ultraman, de Ironman para cima, são provas onde você passa, de fato, horas. Eu já tive prova que eu fiquei 50 e poucas horas correndo, que é uma prova aí no Brasil, que chama BR-135, é só corrida mesmo, né, pé, né, na Serra da Mantiqueira. É você consigo mesmo, é uma viagem absolutamente interna, onde você vai se
descobrindo, você vai se entendendo. Escrever é basicamente a mesma coisa. Cada coisa que você coloca no papel, por mais que seja uma ficção, toda ficção é autobiográfica. Aliás, eu sempre parto do princípio de que não existe ficção. A ficção é só uma metáfora de alguma não ficção. É, é, Exatamente. é, Ou de uma colagem de não ficção, né? exato, exato. Então, no final das contas, tudo é autodescoberta. O que é bom, a nossa vida é assim, a gente fica mais feliz quando a gente consegue se autodescobrir, né? Muito bom. Você já falou para mim que correr, você lê enquanto corre e o que te leva a pensamentos, né? Alguma rotina que você faz essa conexão ou não? É sempre durante a corrida? Bom, hoje, como eu estou, em geral, 4 horas à frente do Brasil, e por mais que a gente esteja em uma série de países diferentes, o grosso do volume do clube ainda é Brasil. Né? Então, e o time todo da gente, ou quase todo o time da gente, está no Brasil, né? Espalhado pelo país, Teresina, São Paulo, Joinville, tudo quanto é canto, BH. Isso significa que eu tenho o período da manhã, não vou te dizer livre, mas um pouco mais meu, né? Porque o Brasil começa a 1 hora da tarde daqui, em geral. Né? Então, a minha rotina parte muito disso. Então, de manhã, ou eu corro e nado, ou eu em um dia, ou eu pedalo no outro, eu fico alternando entre essas coisas, né? E aí, nesses momentos, são os momentos em que surgem novos planos, novas táticas, novas maneiras de se estruturar uma estratégia, enfim, coisas que têm uma mudança nos nossos tempos, são mudanças que são muito importantes de posicionamento, de tudo. Até porque, Aline, quando a gente começou, a estratégia, nós dois, nossas carreiras, a estratégia era uma coisa muito mais consistente do que o que é hoje. Você conseguia fazer um planejamento estratégico de 3 anos de duração e seguir aquilo ali com 5 anos, né? alguma consistência. 5 anos, pois é. Isso não existe mais. Eu falo aqui para o meu time que hoje a gente está no mundo de estratégias líquidas. Elas precisam ser líquidas, elas precisam se moldar a realidades que mudam de um dia para o outro. A oportunidades e ameaças que vão aparecendo no susto. Né? E aí, para mim, ter esse período onde eu possa mergulhar ou em livros onde você acaba aprendendo muita coisa, mas livro é só quando eu estou correndo, nadando não dá, e pedalando, se eu pedalar ouvindo o livro, aí já era, aí eu não vou existir por muito tempo. Mas são momentos onde as ideias acabam vindo e acabam se organizando de alguma maneira, né? E funcionando. Como é que você usa a IA no seu dia a dia? Você usa para escrever, para revisar, para testar, para marketing? Para tudo, para absolutamente tudo, inclusive para ler livro tradicional. Então, tem livros que eu estou lendo e que eu estou com alguma dúvida qualquer, alguma dúvida conceitual, porque o livro é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais denso. A IA é o meu companheiro, sabe, de leitura, onde eu vou Uhum. perguntando sobre o personagem, que outras interpretações foram feitas daquilo e tal, e acaba enriquecendo de uma maneira muito forte a própria experiência de leitura. Teve um livro que eu terminei agora, semana passada, fantástico, um livro chamado Exílio Interior, é de um autor espanhol chamado Miguel Salabert. Eu acho que o chat GPT deve ter escrito um livro do tamanho do livro como Só para apoio. explicar o livro. Porque você tem apoio de interpretação, mas você tem apoio histórico, é um livro que se passa na Guerra Civil Espanhola, então você tem A toda uma coisa que história a gente da. não sabe, que é importante entender, sabe? Então, veja, são as coisas que vão enriquecendo a nossa experiência, a experiência mais analógica que se pode ter, que é ler um livro de papel, né? O quanto que a tecnologia pode ajudar nisso. Né? Bem legal, bem interessante isso mesmo. Vou fazer isso, vou começar a fazer isso. Se você tivesse que dar um conselho para um escritor iniciante que quer usar a inteligência artificial, mas tem medo de perder a autenticidade, o que você diria? Abrace ela. A autenticidade só se perde quando se quer. Abraça a IA, usa as ferramentas que tem ali à disposição, mas no final das contas a decisão vai ser sua. Você não precisa fazer tudo o que a IA manda fazer.
Usa aquilo ali como um guia, mas usa, porque há coisas muito importantes, há inteligências muito importantes que se pode utilizar no processo criativo. Aliás, no processo criativo e no processo comercial, porque isso é uma coisa que autor precisa entender, eu vejo isso aqui no cotidiano, que é sair daquele papel romântico de escritor, sabe? Eu sou o Hemingway, por exemplo. O autor tem que se pensar, se entender de uma maneira extremamente comercial. Ele é um empresário ali dentro. O livro é um produto dele. E como qualquer produto, se a sua capa for fraca, ele vai ser menos sedutor. Você pode entrar em discussão filosófica de se deve ou não se deve comprar livro pela capa. Você pode discutir o quanto quiser, não vai mudar o fato de que muita gente vai comprar por isso. Então, capriche nisso, capriche no texto. Não vai publicar um livro sem fazer uma revisão ortográfica e gramatical, um livro coalhado de erro de português. Não tem sentido nenhum fazer isso nos nossos tempos, né? Então, use as ferramentas e aprenda a tratar o seu livro como um produto e aprenda a tratar a si mesmo como um empresário. Tem algum autor que você gostaria que fosse redescoberto pelas IAs? Pô, esse mesmo, o Miguel Salabert, é um. Porque esse livro, eu acho que ele não está nem traduzido, ele em espanhol, ele só está em espanhol. Eu procurei tudo porque eu queria indicar para algumas pessoas, eu não achei. E é um livro fabuloso, fabuloso, um dos melhores que eu já li. Enfim, esse é um que poderia facilmente chegar lá. Há uma série de livros de outros autores, de autores palestinos, que são fabulosos, fabulosos, antigos, né? Mas que é muito difícil de você encontrar autores, sabe, desses rincões mais esquecidos. Eu não estou falando da Palestina por causa da guerra, mas autores de lugares onde a gente acaba tendo um contato muito pequeno, naturalmente. Autores de Lepcha, que é lá da Índia, perto do Nepal. São histórias de vida das regiões amazônicas brasileiras. São histórias de vida muito isoladas e que tendem a cair, se nada mudar, tendem a cair no esquecimento e, portanto, desaparecer. Só que são experiências de vida riquíssimas. Então, aquelas tudo isso... línguas que só duas pessoas falam no botão, né? Exato. Esse do Lepcha que eu falei, nessa... Você comentou ali na minha bio, de um prêmio que a gente ganhou no ano passado, que foi o WSA, que é um prêmio das Nações Unidas sobre impacto cultural. Prêmio, fantástico, um dos que eu mais me orgulhei de ter ganho pelo clube. E das iniciativas culturais que estavam concorrendo conosco, a gente acabou ficando próximo, era um time de indianos, que eles estavam fazendo todo o esforço deles, a ONG, que era uma ONG que eles montaram, era feita para não deixar Lepcha, que é a língua que eles falavam lá, morrer. É uma das línguas mais antigas, acho que é a língua escrita mais antiga do mundo, mas hoje você tem poucas centenas de pessoas que falam, né? Então ele tem uma série de iniciativas que ele está utilizando para isso, e o que ele falou que é a maior dor dele não é só que a língua tenda a morrer se nada for feito, mas é que todas as histórias da língua acabam morrendo junto, né? Toda a cultura acaba indo embora. E tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, nós temos na nossa civilização toda a história da Arca de Noé, com o grande dilúvio e tudo mais. Em Lepcha, na cultura deles, eles têm uma história quase idêntica, só que não se construiu uma arca, se subiu para o topo de uma montanha. Claro, é uma região do Himalaia, né? Então, todos os animais foram somados, os seus pares, e todos os pastores levaram eles para o topo de uma montanha para sobreviver até o dilúvio acabar. Então, sabe, são coisas super curiosas, mas é isso, a cultura em si não pode morrer, e o papel de livro é isso. Muito bom. Qual algoritmo você respeita mais, o do Google, o da IA ou do seu corpo numa corrida de ultramaratona? O do meu corpo. Eu uso um, que é esse daqui, que é um negócio fantástico, que está aqui na mão, que se chama Whoop. E ele tem uma série de leituras que ele acaba fazendo do corpo, enfim, uma série de métricas como um todo. Ele vai te dizendo, conhece mais do que você mesmo. Ele me conhece muito bem, mas no final do dia não é só métrica do corpo. Se você tiver desestimulado, se tiver mal-humorado em corrida longa, você fica deprimido, você fica eufórico, você quer morrer, você
Todos os enfim, sentimentos. você passa por todos. Então, no final das contas, é você aprendendo a mudar suas próprias vibrações para sobreviver. É o corpo mesmo que manda. E ele identifica até essas coisas? Ele Se identifica, você... ele identifica essas coisas, sim. Que Eu, legal! ti- eu Nossa, tive um amigo que também usa, nesse final de semana, ele estava falando para mim que ele teve uma discussão super tensa no trabalho. Ele lê ele consegue deduzir que atividade física você está fazendo a partir dos batimentos, né? E quando ele terminou essa reunião, ele recebeu no celular um alerta: parabéns pela sua sessão de levantamento de peso. É, é, então eu acho fabuloso esse tipo de coisa. No mínimo você consegue traçar paralelos. Né? no final é isso que eu ia falar, no final é sobre isso, né? Você realmente É, termina uma maratona. é, O que mais que você gostaria de escrever na sua biografia? ah, tanta coisa, e eu espero ainda ter muita coisa a querer, né? Mas, bom, toda a experiência de família, que é a coisa mais importante que tem para mim. Eu sou casado, tenho duas filhas, Meus filhos. então isso é uma aventura absolutamente à parte. Mas, sendo bem sincero, não é uma aventura difícil, é uma aventura relativamente fácil e super prazerosa. É, enfim, são tantas coisas que a gente tem para escrever. Há muita vida pela frente, né? As Eu espero. meninas são leitorinhas? São São, leitorinhas? são. E já estão e fazem livrinhos já? Já fazem. Bonitinhas, que bonitinhas. E qual mensagem você deixaria para autores e criadores que estão terminando de assistir essa nossa conversa e têm medo de usar a tecnologia a seu favor? Abracem a tecnologia, perca o medo, tente, experimente, perca os preconceitos, transforme preconceitos em conceitos, experimente cada um deles para ver o que faz sentido e o que não faz. O que você não achar que faz sentido, não use. É simples, né? É, é, e se você tiver alguma questão com privacidade, a gente não chegou a falar sobre isso, mas assegure-se de que todas as IAs, a nossa é assim, mas assegure-se de que todas as IAs não vão utilizar o seu material para treinamento ou para nada, se essa for uma questão sua. No nosso Isso. caso, não tem nem opção, a gente não usa e ponto final. No caso do clube como empresa. No meu caso pessoal, honestamente, eu estou nem aí. Se quiser usar o meu livro para se treinar, à vontade. Mas é uma opinião pessoal que eu jamais vou impor a ninguém. Então, se assegure dessas coisas que te deixem inseguros e em frente, porque o mundo é esse. A gente não há nenhum tipo de batalha contra o futuro, e no caso de hoje, contra o presente, onde a gente possa sair ganhando. Então, nade a favor da correnteza e não contra. Muito bom. Adorei, adorei. Muito obrigada. Fazia tempo que eu estava querendo conversar com você. Nada como esse podcast para ser um bom motivo. Eu Muito que bom. agradeço, saudades que eu tava de você. É, muito bom, bom papo. Obrigada por você ter participado aqui desse lançamento do IA Trendcast, que é super novo. Quando estiver no ar, eu te mando. Mando um beijo para Ana e a gente se vê logo logo. Beijo, obrigada, até já. Beijo. Tchau, tchau.